Bruna, a estranha. Olhando fixamente para o relógio na parede em sala de aula, a jovem Bruna não via a hora de ir embora para casa, onde poderia estar sozinha com seus livros e discos favoritos. Bruna, desde a infância sofre com fobia social, não conseguia fazer muitos amigos em sala de aula, e em casa, não tinha irmãos, seus pais trabalhavam durante o dia e somente à noite eles tinham um pequeno momento em família. Bruna nunca contou abertamente a seus pais sobre seus problemas internos, mascarava sua depressão com sorrisos gelados. Seus pais estavam cansados demais para notar que a menina estava sendo tragada por uma escuridão abissal. Poucos eram as pessoas que Bruna falava na escola, mas à medida que crescia, chamava a atenção dos meninos da escola. Apesar de estranha, Bruna era uma menina bonita. Ela usava longos cabelos negros, pele pálida por não tomar sol e ficar sempre em seu quarto em sua casa, olhos verdes e profundos, mas vazios como sua vida. Um certo dia, era dia de Halloween, a escola todo ano fazia uma festa temática em que todos os alunos deviam participar, a presença de cada um valeria a nota. Sendo assim, apesar de odiar confraternizações, Bruna via-se obrigada a atender ao evento. Bruna vestia-se de preto, com um véu que cobria todo o seu rosto, como se estivesse em um velório. Mesmo sendo uma festa temática, ela assustava os demais com sua presença, algo parecia andar a seu lado. Apesar dos garotos terem intenção de convidá-la para uma dança, ninguém era corajoso o suficiente para fazer a proposta. Tudo parecia correr bem. Bruna caminhou até o ginásio onde sentou-se nas cadeiras, sozinha, distante de todos. Com um fone de ouvido ela apreciava suas músicas favoritas. Quando sentou-se a seu lado uma figura estranha, sua fantasia parecia real. Seu rosto era como fumaça, seu toque quase que imperceptível. Vestia uma capa preta e um chapéu enorme que cobria o seu rosto dos demais. O estranho colocou a mão sobre a mão de Bruna, que a essa altura, não se importava se aquele homem era real ou não. A sua presença a seu lado era suficiente para tornar a noite mais interessante. Então ele disse: "Venha comigo, vamos dar uma volta." Olhando firmemente para os olhos de Bruna que apenas via fumaça, e no lugar dos olhos, uma luz ardente, como se fossem duas bolas de fogo a hipnotizando. Eles caminharam juntos, atravessando a festa. Todos pararam para observar, pois Bruna nunca havia andado com ninguém. Era uma pessoa reclusa e o homem que a acompanhava parecia mais enigmático que Bruna. Todos os observaram sair pela porta principal da escola. Alguns mais curiosos correram para ver onde eles estavam indo, mas eles haviam desaparecido na neblina. Fazia frio naquele dia e logo escureceria. Quando Bruna voltou a si, estava diante de um portão enorme de cor verde. As paredes que cercavam aquele lugar eram de cor branca. Ao centro do portão uma enorme cruz demonstrava que aquilo era um cemitério. Bruna olha para a figura estranha que a acompanhava e diz: "O que estamos fazendo aqui? Como você me trouxe até aqui? Não lembro de ter saído da festa na escola." "Ah, meu Deus, quem é você?" "Calma. Estou aqui para te fazer uma oferta irrecusável," disse o homem. "Eu não tenho interesse em nenhuma oferta. Já escureceu e eu preciso voltar para casa. Meus pais vão ficar preocupados." "E por que eu deveria confiar em você? Eu nem sei quem você é," disse Bruna, com voz trêmula. Estava assustada. Então o homem, segurando em suas mãos, acalmando-a, quase que instantaneamente, disse: "Eu vou te livrar de todos os seus medos, de toda a sua solidão. Nunca mais será chamada de Bruna estranha. Tudo o que precisa fazer é atravessar esse cemitério sozinha, descalça, e eu lhe encontrarei do outro lado. Se venceste seus medos e concluir essa provação, eu te direi quem sou e vou te curar do vazio que sentes por dentro." Bruna, confusa, tomada pela emoção, viu toda a sua vida passar pelos seus olhos. Todo o vazio que carrega consigo, toda a escuridão que apaga todos os seus sentimentos. Apesar de não saber nada sobre aquele homem e do perigo que poderia estar se metendo, com apenas um olhar sem dizer uma palavra, caminhou em direção ao portão do cemitério que abriu assim que ela foi se aproximando. Bruna parou, olhou para trás e o homem havia desaparecido. O cemitério era enorme. Bruna estranha, descalça, caminhou pela escuridão daquele terreno acompanhada apenas do som de seus passos. Continuou em frente, até que percebeu que estava sendo seguida. Parou por um instante e o eco dos passos se afastava. Era o eco de seus próprios passos.
como se algo estivesse ficando para trás. Mas não era apenas isso. À medida que caminhava, vultos apareciam por entre as árvores. Risadas eram ouvidas vindo de dentro das tumbas. Bruna apressou o passo. Estava caminhando há meia hora. A luz da lua iluminava o caminho. A certa altura da caminhada, seus pés doíam, machucados pela terra. Sua energia se esvaía rapidamente, como se algo sugasse sua vida. Sussurros vinham de toda parte. A cada passo os vultos ficavam mais vivos e mais próximos. Não havia caminho de volta. Bruna teria que aguentar até o fim. 1 hora se passou. Bruna caminhava exausta quando avistou o portão de saída. Faltavam poucos passos para completar sua trajetória. Mas algo inesperado aconteceu. Alguma coisa se aproximava em alta velocidade. 2 luzes fortes iluminavam toda a rua. À medida em que se aproximava foi ficando mais nítido que era um carro. Mas o que um carro fazia ali, naquele lugar e naquela hora? Pensou Bruna, que tentou continuar caminhando, quando uma voz ao longe disse para não se mexer. O carro parou a seu lado e Bruna viu que era uma viatura de polícia que vinha subindo uma das ruas do cemitério com faróis altos. O que faz aqui? Está perdida, disse um dos policiais. Ao fundo, outros faziam comentários depreciadores como se Bruna estivesse drogada ou até mesmo terminando um programa. Antes que a garota respondesse algo, um forte vento tomou a todos de surpresa. Uma figura assombrosa, de pé próximo do portão, gritou: "Saiam daqui!" Sua voz soou como um trovão. Os policiais entraram no carro e saíram o mais rápido possível sem olharem para trás. Bruna continuou sua caminhada em direção ao portão. Ao abri-lo, percebeu que era o mesmo portão por onde havia entrado. Bruna, confusa, sai andando em direção ao ponto de ônibus. Precisava ir para casa. O vulto havia sumido. Ela tinha certeza que caminhara em direção reta e não havia a possibilidade de ter dado alguma volta. Ao entrar no ônibus, arrependida, sentindo-se preocupada com seus pais, não via a hora de chegar em casa e colocar uma pedra em cima do ocorrido. Prometeu que levaria uma vida melhor daquele momento em diante. Talvez o problema era ela e não os que estavam à sua volta. O ônibus andou um pouco e parou para a subida de um passageiro que havia dado sinal, mas ao parar o carro, o motorista percebeu que não havia ninguém ali. Pensou que talvez tenha visto um vulto. Estava na sua última corrida do dia. Era o cansaço. Um homem pede licença e senta-se ao lado de Bruna. Ao olhar para o lado, ela percebe que era o mesmo homem que a fez caminhar pelo cemitério. Então Bruna diz: "O que você quer de mim?" "Fiz o que me pediu, mas minha vida parece muito mais bagunçada do que era antes de você me fazer andar por aquele lugar assombroso, frio e escuro." O homem tirou de um de seus bolsos um bilhete. O papel parecia ter saído dos anos 1800. Deixou o bilhete no colo de Bruna. Deu sinal para que o ônibus parasse e sumiu na noite. O motorista, mais uma vez, intrigado por abrir a porta e ninguém descer, resolve perguntar a Bruna, a única passageira do ônibus, se ela tinha tocado o sinal sem querer. Bruna, sem saber o que dizer, pede desculpas ao motorista e diz que a culpa era dela e que não se repetiria. Eles seguiram viagem. Bruna guardou o bilhete e pensou em abrir em casa, mais tarde, quando estivesse descansada, e principalmente, conversasse com seus pais e pedisse desculpas pelo ocorrido. Para sua surpresa, ao chegar em casa, seus pais estavam recebendo visita. Pareciam felizes, brindavam algo com uma taça de vinho e nem se atentaram à hora que Bruna havia chegado. "Filha, venha, junte-se a nós", disse sua mãe. Era noite de Halloween, então, os pais de Bruna acreditavam que ela estava se divertindo com amigos e não havia motivo, naquela noite especial, para se preocupar. Mal sabiam que aquela noite era o começo do fim para todos eles. Bruna uniu-se a eles, e após o jantar recolheu-se para seu quarto. Sentou-se em sua escrivaninha, colocou o bilhete sobre a mesa e ficou olhando por algum tempo, sem coragem de abrir, confusa, sem saber se deveria, ou se ainda queria aquilo em sua vida. Tomada pela incerteza, Bruna pega o bilhete que parecia deteriorar rapidamente em suas mãos, desdobra com cuidado e, para sua surpresa, no bilhete estava escrito: Avenida Cássia 66. Era apenas um endereço. Aliviada, e ao mesmo tempo ainda mais confusa, Bruna deita-se em sua cama, cansada e com sono, alimentando a esperança que ao acordar aquilo tudo seria apenas um sonho. Ao abrir os olhos pela manhã,
Bruna levanta-se de uma vez. Estava em um lugar totalmente diferente. Parecia seu quarto, mas em outra dimensão. Ao olhar pela janela, as pessoas se vestiam como se estivessem em 1800. Do outro lado da rua uma placa dizia, Avenida Cássia. Bruna, assustada, corre em direção à porta do quarto, pretendendo correr até o quarto de seus pais para ver se estavam bem. Ao sair pela porta, se depara com um enorme corredor e nele haviam centenas de portas. Bruna, atordoada, caminha de um lado para o outro, sem saber o que fazer, chamando por seus pais, mas ninguém respondia. Então ela para diante de uma porta, coloca a mão na maçaneta, e abre. Era uma sala escura, repleta de velas, crânios de animais. Nela haviam pessoas estranhas, vestidas com capuz enormes que cobriam todo o rosto. Bruna entrou, caminhando lentamente para o canto da sala. Havia pessoas sentadas ao chão e uma enorme mesa ao centro. Uma mulher nua estava de pé sobre um enorme pentagrama no chão. Bruna então identificou que estava presenciando um ritual de magia negra. Ao lado da mulher, uma cabra. A mulher nua recebeu uma enorme faca de um dos participantes e cravou em seu pulso. O sangue jorrava sobre a cabra, a transformando em um enorme bode negro. Bruna, tomada pelo pavor, chama a atenção de todos com sua presença, que passam a encará-la com ódio. Bruna corre em direção à porta que havia entrado, e ao sair, volta para o mesmo corredor que estava antes. A pobre garota tenta correr o mais rápido que pode, tentando alcançar o fim daquele corredor, mas quanto mais corria, mais forte era a sensação que não estava saindo do lugar. Bruna para, e de repente uma porta se abre. Um forte vento a empurra para dentro. A porta bate com força atrás de Bruna. A sala parecia a sua sala de aula, mas havia apenas uma carteira e a mesa do professor. Bruna se aproxima da carteira e percebe que é a mesma que costuma sentar em sua escola. Na superfície, uma marca de caneta que ela havia feito. Passos ecoam no corredor. Alguém abre a porta. Era o homem que havia causado tudo aquilo. Ele caminha até a mesa do professor, senta-se e diz: a única forma de superar seus medos é encarando-os. No mundo em que vive há mais sofrimento que no meu mundo. Você tem duas opções, que são encará-los, ou desistir deles, e vir para esse mundo. Bruna então respondeu: como assim? Se eu vier morar nesse lugar desolado, ultrapassado, eu encontrarei a felicidade onde? O meu mundo é vazio, mas há luz. O homem, aparentando irritado, relincha como um animal selvagem. Seus olhos como bolas de fogo parecem incendiá-lo por completo. Então ele diz: a luz é uma ilusão. Há apenas trevas em todos nós e eu sinto isso vindo de você. Você me conduziu até aqui. A escuridão que há em você criou esse mundo. Se eu criei esse mundo, então quer dizer que eu tenho total controle sobre ele. Respondeu Bruna. O homem calou-se e então Bruna gritou: que haja luz, que o sol ilumine esse lugar. A luz invadiu aquela sala como um tsunami, desintegrando o vulto, como cinzas. Ele foi varrido pelo vento. Bruna fechou os olhos, mentalizou seu quarto, abriu os olhos novamente, acordando em sua cama, na casa de seus pais. Era possível ouvir sua mãe passando o café na cozinha, seu pai vendo as notícias na televisão. Tudo parecia ter voltado ao normal. Era dia de Halloween, então tudo foi apenas um sonho. A festa ainda aconteceria. Ao levantar da cama para tomar café, Bruna percebe que em sua escrivaninha havia uma marca, como se algo tivesse queimado ali. Era exatamente onde havia deixado o bilhete na noite anterior.